Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Esta noite nós queremos trazer um tema para meditação. Queremos abordar sobre mudança de vida pela conversão. Em primeiro lugar, vamos nos inteirar do significado de conversão e de mudança de vida. Pelo dicionário, irmãos, online, a palavra conversão pode significar mudança, transformação, mutação, modificação, metamorfose, resolução, virada, aceitação, volta, crença, troca, entre tantas outras palavras que a gente poderia dizer. Já a palavra mudança representa troca, representa modificação, alteração, transformação, metamorfose, mutação, transição, enfim, um monte de sinônimos que a gente pode usar. Mas nós podemos ver claramente que mudança e conversão são palavras sinônimas. Sim, são sinônimos. Significam a mesma coisa. Porém, para nós cristãos, a conversão tem um significado especial. Há uma regeneração, há uma manifestação externa de regeneração. Um ato consciente de uma pessoa regenerada, que se volta para Deus com arrependimento verdadeiro e com fé. É, em outras palavras, irmãos, uma mudança de vida quando a pessoa se afasta do pecado com arrependimento e se aproxima de Deus com fé. Então, mudança ou conversão não é apenas você trocar de placa de igreja. Não. Vai muito além disso. A vida, irmãos, é feita de mudança. Sim, a vida é feita de mudança. Todo dia ocorrem mudanças em nossa vida. A vida muda para as pessoas seguirem em frente. Você muda de estilo, você muda para começar tudo de novo, muda para aprender mais. Principalmente a vida deve mudar para sermos salvos. Então, conversão não é simplesmente uma mudança, é uma transformação para sermos salvos. É verdade que muitas pessoas desejam mudar de vida, se converter, de fazer tudo diferente. Porém, tais intenções ficam apenas no desejo, uma vez que nada acontece na prática. Nada acontece na prática. E as suas vidas continuam a fazer somente o que é errado e desagrada a Deus, nosso Pai. Ezequiel, o profeta, ele nos alerta de que Deus julgará as pessoas pelo caráter. Sim, ele dizia para o povo de Israel, dizia que Deus julgaria eles pelos caminhos que eles percorriam. Isto é, pelo caráter deles. Fica claro então, irmãos, que Deus não julgará ninguém pelas suas intenções. Não, mas sim
todos serão julgados por suas ações realizadas aqui nessa terra. Uma coisa é certa, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Ele não tem prazer na morte do que morre, mas ele tem prazer que todos sejam convertidos, que tenham um coração novo, um espírito novo, uma nova vida para estar com ele por toda a eternidade. A conversão, irmãos, é fruto de regeneração. A conversão é uma obra realizada em conjunto por Deus e pelo homem. Sim, Deus não faz nada sozinho. Nós temos de ajudar. Enquanto que a regeneração é uma obra realizada totalmente por Deus. Isso quer dizer, você tem de ter vontade de se converter. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Deus nos chama, irmãos, para a conversão. Tanto lá no Velho Testamento, está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, como no Novo Testamento, Atos, capítulo 2, versículo 38, e Atos, capítulo 16, versículo 31. Ele nos incentiva a voltar para Ele. Ele nos incentiva ao arrependimento sincero, e nos incentiva para crermos em Cristo Jesus. Isso nos torna claríssimo, que embora a conversão seja uma obra de Deus, a participação humana nessa obra tem importância significativa. Portanto, toda a responsabilidade de conversão é colocada sobre os ombros daquele que deseja ser convertido. Isso quer dizer que Deus concede a vida espiritual e nos converte, mas é necessário que nós nos convertamos a Ele, que nós queiramos essa conversão. Muito simples, irmão. Muito simples. A soberania de Deus. Sim, a responsabilidade é do ser humano. E para que haja conversão, é preciso que ambos caminhem lado a lado. Em suma, conversão está diretamente relacionada com nosso coração, nosso espírito e nossos hábitos. Conversão não é troca de religião, já mencionei, não, mas sim mudança de vida. É a transformação do velho homem em um novo homem. Nós podemos ilustrar essa mudança ao compararmos com a lagarta e a borboleta. A lagarta, né? Perdão, é um animal feio que anda se arrastando. Tem visão limitada, devora as plantas, podendo ser nocivo ao homem. Por isso, ela é desprezada e pisada pelas pessoas. Já a borboleta, irmãos, é uma lagarta transformada. Ela se tornou bonita, agradável, consegue voar e uma visão melhor. Ela se tornou apreciada e bem-vinda na maioria dos lares humanos. Essa analogia, irmãos, a lagarta é comparada ao homem sem Cristo Jesus e a borboleta ao homem convertido.
A diferença, irmãos, entre um e outro estágio é muito grande, mas muito, muito grande. Passa por uma fase intermediária. De forma análoga, pode ser a conversão do ser humano. Isto é, nem toda conversão é imediata. É isso mesmo. Pode ser demorada, sim. Pode ser sofrida na carne, sim. Mas enquanto dói por fora, Deus trabalha por dentro. Nós podemos citar os exemplos de Jacó e Saulo. Jacó saiu mancando em seu encontro com Deus. E Saulo caiu por terra e ficou cego quando ele se encontrou com Cristo Jesus. Mas passada a fase intermediária, uma nova vida começa. E agora para eles tudo é diferente. Ocorre uma mudança no comportamento, nas atitudes, nos gostos, no caráter, nas ações. Não é apenas uma mudança exterior, não, mas principalmente uma mudança interior. Uma transformação de vida que vem de dentro para fora. Jacó, de trapaceiro, se tornou Israel, Israel de Deus. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, se tornou um apóstolo Paulo. Isso é muito frequente encontrarmos nos cristãos, que são incapazes de vencer o pecado, vivendo como ímpios, mesmo tendo aceitado Cristo Jesus como seu Salvador. Porém, não permite que Ele seja o Senhor de suas vidas, impedindo dessa forma que o Espírito Santo possa realizar a obra em sua vida, os tornando cada vez mais parecidos com o Senhor e Salvador. Como já foi dito, irmãos, é preciso que essa transformação se realize de dentro para fora. Em suma, a conversão deve passar pelo nosso coração, nosso espírito e nossos hábitos. A conversão, irmãos, passa pelo coração. Sim. A Bíblia Sagrada nos alerta que o coração humano é enganoso, perverso. Está lá escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que o nosso coração é traiçoeiro e é cego. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que nosso coração é duro. Está lá em Ezequiel 11, 19. Morto. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao 5. E incapaz de submeter-se à lei de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7 e 8. O apóstolo Paulo vai além e diz que em nossos corações não habita bem algum. Ele escreveu aos Romanos, capítulo 7, versículo 18. Cristo Jesus, ele afirmou que do coração procede maus pensamentos, procede mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Todas essas coisas contaminam o homem. Está lá, Mateus, capítulo 15, versículo 10 ao 20. Então, irmãos, o homem acredita que pecar é realizar somente atos exteriores. Porém, isso não é verdade. Porque para Deus o pecado está conectado ao homem interior e tem sua origem e mal e se torna parte do nosso coração humano, independentemente se houve ou não
uma manifestação externa. É no coração do homem que está toda forma de depravação humana. Observe o que Cristo Jesus disse. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo capítulo 27 e 28. O pecado, não importa qual a sua forma, tem o poder de romper a nossa amizade com Deus. Essa é a razão pela qual a Bíblia Sagrada nos incentiva a guardar o nosso coração. Ela nos alerta que se atendermos à iniquidade em nosso coração, o Senhor não ouvirá as nossas orações. Está lá no livro de Salmo, capítulo 66, versículo 18. O profeta Isaías vai além. Quando ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. O mundo à nossa volta, irmãos, sim, o mundo à nossa volta está cheio de armadilhas e artimanhas e coisas que podem atacar e contaminar o homem. Entra no nosso coração e nos contamina, deixando-nos fracos e doentes. Porém, irmãos, a maior guerra que o homem irá travar não é com as influências externas, não, mas sim consigo mesmo. Nosso maior inimigo é o nosso eu. É necessário que nosso coração seja submetido a Deus, que nossos pensamentos sejam cativos de Cristo e que o que Ele fez por nós na cruz nos desvie das tentações, das mentiras e de toda espécie de crueldade, combatendo-as com domínio próprio, com a verdade, com amor e perdão. Paulo nos alerta: cultive o que é bom, e o seu coração ficará bem guardado. Em outras palavras, ele quer dizer que guardar o coração é protegê-lo de coisas ruins. Podemos então dizer que somos frutos de nossas decisões. Sim, cada decisão tomada trará uma consequência, boa ou ruim. Colheremos hoje e amanhã os frutos das decisões tomadas ontem. Só colhemos o que plantamos. Se plantamos boas sementes, com certeza iremos colher bons frutos. Mas a conversão passa pelo nosso espírito. Sim, a palavra de Deus nos convence de que o componente essencial que dá vida ao ser humano é o espírito. Quando diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Está lá, Tiago nos falou isso, capítulo 2, versículo 26. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra hebraica, irmãos,
Ruach significa vento, sopro, espírito. Então podemos afirmar, sem medo algum de estar cometendo algum erro, ou qualquer erro, que espírito não é alma, espírito não é corpo. A vida não está no corpo, e sim no espírito. Mesmo depois da morte física, o espírito continua vivo. O espírito morre. Está escrito: o pó volta à terra. O pó é o nosso corpo. Como era. E o espírito fica armazenado ou armazenando todo o conhecimento dado por Deus ao ser humano para que ele realize sua missão nessa terra. É através do nosso espírito que somos a mesma espécie do nosso Criador. Isso é, temos uma natureza espiritual. No espírito acontecem todas as intenções, todos os planos do ser humano. Todos os nossos propósitos provêm da parte espiritual, cuja sede é o coração. Sim, irmãos, está lá escrito no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18. Então, nosso coração é a sede do nosso espírito. O espírito humano é a fonte de todos os desejos, todos os planos, e também nele se tem início e se cultiva a felicidade que provém de Deus. No espírito está incluído nosso intelecto, nossas emoções, medos, criatividades, coragem e paixões. Ele nos dá a capacidade de compreender e entender. É o espírito humano que governa a existência mental e emocional do homem. Paulo disse, irmãos, pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o espírito do homem, que nele está. Assim, irmãos, também as coisas de Deus, ninguém as compreende, ou ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E é por causa do espírito humano que o homem tem o livre arbítrio. O espírito homem sofreu danos com a queda de Adão. Perdemos a comunhão com Deus, o nosso Criador. Nos tornamos mortos espiritualmente. E somente um relacionamento íntimo com Cristo Jesus poderá revitalizar nosso espírito e nos renovar a cada dia. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Para que isso fosse possível, irmãos, Cristo Jesus se tornou homem, habituou entre nós, entregando sua vida na cruz do Calvário para que com sua morte nos desse vida e vida com abundância, pagando dessa forma o preço dos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que é dado a todos que creem e o aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, irmãos, somos feitos nova criatura e espiritualmente vivificados, e o Espírito Santo se une ao nosso espírito
e nos tornamos filhos de Deus. Essa conversão é a obra do Espírito Santo. Ninguém por si só, por suas próprias forças, conseguirá se converter. Não. Temos o livre-arbítrio. Podemos ou não querer ser nova criatura. Deus não força, não obriga ninguém a se converter. Nós decidimos onde queremos viver a eternidade. Porque todos viverão a eternidade, mas uns viverão a eternidade ao lado do nosso Criador, outros viverão a eternidade ardendo no lago de enxofre, lago de fogo e enxofre. Se quisermos estar ao lado do nosso Criador, é preciso deixar Ele agir em nossa vida. Ele é educado. Ele não há de forma nenhuma assediar nossa vontade. Não. Mas uma coisa é certa. Quando é dito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Está lá no livro de Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Em verdade, irmãos, Cristo Jesus está querendo entrar em nosso coração. Ele está batendo na porta do nosso coração. Ele quer fazer morada ali. Ele quer nos livrar do pecado, quebrando todas as cadeias que o inimigo possa ter colocado sobre nossa vida. O encardido, ele não quer que o ser humano se converta. Porém, irmãos, é da vontade de Deus que todos sejam convertidos, que todos se convertam, que ninguém pereça, pois ele não tem prazer na morte do ímpio. Falamos que a conversão é obra do Espírito Santo e passa pelo nosso espírito. Mas nós falamos também, são 3 coisas que a conversão passa. A conversão passa pelos nossos hábitos. Muitas pessoas estão cientes que é necessário uma mudança em suas vidas. Porém, a maioria delas tem buscado alternativas que não levam a lugar algum. Algumas mudam de religião, fazem cursos, mudam o cônjuge, frequentam bancos escolares, algo que possa preencher o vazio em seu interior. Só existe um caminho que pode resolver essa situação. Só um caminho. Só. Essa mudança é a conversão. Esse caminho é a conversão. É uma mudança definitiva, irmãos. É radical. Só pode ser operada em nossas vidas por Deus através do seu Filho Cristo Jesus. A conversão, irmãos, passa pelo nosso coração. Vontade, alma, passa pelo nosso espírito e pelos nossos hábitos. Carne, corpo, vontade, atitudes. Ela é completa. Ela é completa. E resolve todos os problemas, traz liberdade, traz vida, traz restauração, traz regeneração e principalmente traz a salvação. E como já foi dito, só pode ocorrer através de Cristo Jesus. A conversão passa pelos nossos hábitos. Então é preciso mudar nossos hábitos perversos.
Um dos maus hábitos que o ser humano abraça é o de querer culpar os outros pelos seus erros. Então assuma os teus próprios erros. Pare com essa mania de culpar os outros. Deixe de colocar a culpa no diabo por sua falta de retidão, de caráter, de dignidade, de honradez. Outro mau hábito que o ser humano abraça é o de se achar incapaz. Sim, achando ser um coitadinho, que não consegue mudar nenhuma situação. Lembre-se que somos livres. Nada pode nos impedir de alcançar a vitória. Nenhuma barreira poderá impedir o nosso caminhar se Cristo Jesus estiver no comando de nossa vida. Somos capazes e podemos mudar toda e qualquer situação. Está escrito, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Outro mau hábito que o homem abraça é o de prometer e nada fazer. Muitas pessoas estão cheias de boa vontade. Sim, são cheias de vontade para os outros fazer. Tem um discurso bonito. Vou fazer, vou conquistar, vou. Mas na prática nada faz. Ouvimos dizer que querer é poder. Ledo engano. Querer não é poder. Porém, fazer é poder. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Está lá no livro de Eclesiastes 11, versículos 1 ao 4. Então olha bem, lançar o pão não é você pegar esse pão do padeiro, o pão feito em casa e lançar na água, não. É você trabalhar, é você fazer as coisas. E quando você faz, você vai colher os frutos daquilo que você fez. Mudança de hábito, irmãos, vai muito além de meras atitudes cristãs. Algumas pessoas acham que ter o hábito diário de ler a Bíblia e orar é suficiente para se intitular cristão. Isso é bom, claro que é. Mas é muito pouco. É quase nada. É preciso haver obediência ao ensino bíblico. É você se comprometer com aquilo que você leu. É você viver aquilo que você leu. O pecado é um hábito em nossa vida. A santidade também tem de ser um hábito em nossa vida. A santidade traz mudanças de hábito. Em vez de dar lugar ao diabo em nossa vida através do pecado, precisamos mudar de vida, tornando nossas práticas diárias em fonte de vida, em sabedoria aplicada no dia a dia, agindo como verdadeiros convertidos e não como a maioria das pessoas que não conhece a Deus. Nunca tiveram uma experiência real com Deus. Mudar de hábitos é se vestir de Cristo, despindo de si mesmo através da conversão. Amém.